Dando continuidade ao conteúdo da imunologia clínica, a partir de agora eu vou falar para vocês sobre o diagnóstico imunológico das principais doenças infecciosas. Então vamos começar aqui com as infecções parasitárias. Dentre as infecções parasitárias, eu vou estar citando aqui para vocês duas, que são as principais que são utilizadas em o diagnóstico imunológico, os testes imunológicos para diagnosticar essas doenças. Então, vamos começar aí com a doença de Chagas. A doença de Chagas possui um agente etiológico que é o Trypanosoma cruzi, é um protozoário sanguíneo, e a transmissão da doença de Chagas pode ser através do vetor, que no caso é o barbeiro, né, o triatomino. Então, existe essa transmissão vetorial, em que o barbeiro, ele é hematófago, então ele se alimenta de sangue, ele tem hábitos noturnos, e aí ele vai, normalmente pode ser que a pessoa esteja, né, coberta à noite, na hora que está dormindo, ele vai se alimentar, né, vai sugar o sangue, e ao mesmo tempo que ele suga o sangue, ele defeca. Na hora que ele defeca, nas fezes dele vai ter o Trypanosoma cruzi. Isso a pessoa ela vai acabar coçando, né, incomodando ali. E aí o tripanossoma que está ali nas fezes vai acabar sendo inoculado ali no próprio local da picada, ou então a pessoa também acaba coçando o olho, né? Então pode haver essa transmissão dessa forma também. Existe a transmissão oral, que é através da ingestão de alimentos contaminados com os vetores. Teve o caso, né, no no nordeste aqui do Brasil, o caso do açaí, e teve o caso do caldo de cana de açúcar no sul do Brasil, em que na hora de triturar ali tinha o barbeiro contaminado, ou então as excretas dele estavam ali, o barbeiro contaminado ali, triturado, as pessoas ingeriram o açaí ou o caldo de cana e acabou adquirindo a doença de Chagas. Existe também a transmissão vertical, ela é mais rara de acontecer, que é a transmissão intraútero, então pode ser durante, né, a gestação ou através da amamentação também pode ocorrer. É mais rara de acontecer, mas pode. E existe a transmissão sanguínea. O tripanossoma, ele é um protozoário sanguíneo. Então, pode ocorrer essa transmissão através da transfusão de sangue, seus hemoderivados, né, os hemocomponentes, justamente tanto que lá no banco de sangue, quando vai doar sangue, tem um dos exames que são feitos é o teste para a doença de Chagas, para saber se o paciente tem Chagas, porque existe essa forma de transmissão através da transfusão. E também através dos transplantes de órgãos, porque o Trypanosoma cruzi, ele vai ficar, né, a partir da evolução da doença, ele vai para os tecidos dos órgãos. Em relação às manifestações clínicas, né, da doença de Chagas, ela é dividida em 3 tipos de fase, que é a fase aguda, a fase intermediária, também chamada de fase crônica assintomática, e tem a fase crônica ou fase crônica sintomática. Na fase aguda, se a transmissão foi através do vetor, que é da picada do barbeiro, pode ocorrer o sinal de Romann, que é a pálpebra fica edemaciada, e também pode ocorrer o chagoma de inoculação, em que é justamente o local da picada fica endurecido e fica vermelho, o local onde que o barbeiro picou. Se a transmissão for por outras formas, pode levar a febre, a linfadenopatia, mal-estar e hepatosplenomegalia. Vocês estão vendo que são sintomas inespecíficos, já são sintomas mais inespecíficos. Já a fase intermediária ou fase crônica assintomática, vocês estão vendo que é assintomática. Então, os sintomas desaparecem nessa fase, que é uma fase de transição entre a fase aguda e a fase crônica ou fase crônica sintomática. Que a fase crônica sintomática, ela existe aí a forma cardíaca, que o paciente vai ter uma miocardite difusa, né? O coração, ele fica hipertrofiado, que a gente chama de cardiopatia chagásica. Pode ter também a forma digestiva,
que é o megaesôfago e o megacolo, também vai ter um esôfago grande e um colo grande. Pode ter a forma mista, que é a forma cardíaca e a digestiva junto, pode ter os dois. E pode ter também a forma nervosa com alterações neurológicas, é uma forma mais rara de acontecer. A forma mais comum mesmo é a forma cardíaca e depois a digestiva. Como eu falei para vocês que existe a transmissão vertical da mãe para o filho, então, em relação às manifestações congênitas, pode levar a um aborto. Se o bebê, né, se não tiver um aborto, pode ocorrer um nascimento prematuro, pode também levar a uma placentite, ou então também o bebezinho ele pode nascer com baixo peso. É mais raro de acontecer, mas é uma coisa mais tranquila a doença de Chagas congênita. Em relação ao diagnóstico laboratorial, quais são os exames que a gente vai utilizar para diagnosticar se o paciente tem Chagas? No caso, existem os métodos parasitológicos, que a gente pode coletar o sangue, fazer, né, a gota espessa, colocar o sangue na lâmina, a gota espessa, e faz a coloração e ir com essa lâmina por microscópio para fazer a pesquisa direta das tripomastigotas no sangue. Porque como é um protozoário sanguíneo, na fase aguda, principalmente, a gente encontra essas tripomastigotas no sangue. É um teste muito bom para a fase aguda. Mas, quando o paciente ele evolui para uma fase crônica assintomática, uma fase crônica sintomática, esses tripomastigotas no sangue, elas já ficam em menor quantidade, essa parasitemia já vai reduzindo. Então, acaba sendo um teste não muito bom se o paciente estiver na fase crônica assintomática ou fase crônica sintomática. Por isso, diante disso, surgiram os testes, os métodos sorológicos, porque em qualquer fase da doença, seja a fase aguda, a fase crônica assintomática ou fase crônica sintomática, a gente consegue diagnosticar se o paciente tem ou não doença de Chagas. Então, por isso, hoje em dia, na rotina, a gente utiliza muitos métodos sorológicos para diagnóstico de doença de Chagas. Porque é muito comum também os pacientes que estão nessa fase crônica assintomática ou fase crônica sintomática. Então, os testes utilizados são para triagem, que é aquele primeiro teste que é feito para saber, né, saber se o paciente está com Chagas, faça a hemaglutinação indireta, que eu já expliquei para vocês como é que é feito esse teste. Faz esse teste. Se der reagente, vai ter que fazer um outro teste para confirmar de uma metodologia diferente, que pode ser o ELISA ou imunofluorescência, pesquisando IgM-IgG. Só com o teste de hemaglutinação indireta, eu não posso falar que o paciente, se der reagente, eu não posso falar que o paciente tem Chagas. Eu tenho que fazer uma outra metodologia. E se essa metodologia der também reagente, aí eu afirmo que o paciente tem Chagas. Então, esses testes apresentam alta sensibilidade, aí bem próximo a 100%, só que tem um pequeno probleminha, porque eles podem dar falso positivos. Pacientes que têm leishmaniose, malária, sífilis, toxoplasmose, hanseníase, doenças do colágeno ou hepatites, pode dar falso positivo. O que é isso? O paciente ele pode ter, se ele tiver com leishmaniose, por exemplo, pode fazer esses testes aqui e vai dar positivo. Aí, não quer dizer que o paciente está com Chagas. É porque está tendo uma reação cruzada e aí sim, esse paciente vai acabar dando esse resultado aqui positivo. Mas ele tem leishmaniose, não é Chagas que ele tem. Então, por isso que é importante fazer duas metodologias diferentes, por isso que eu pus aqui, ó. Recomendado que o soro seja testado em pelo menos 2 métodos diferentes para confirmação da positividade da sorologia. Só esse aqui positivo, hemaglutinação positiva, não posso falar que o paciente tem Chagas. Eu tenho que fazer uma outra metodologia. Essa outra metodologia deu positivo, aí sim eu afirmo que o paciente tem Chagas. Se a gente for avaliar e vamos agora interpretar os resultados, fez os exames laboratoriais, vamos interpretar os resultados para saber qual é a fase da doença que o paciente está. Então, vamos interpretar aí o perfil sorológico do paciente. Um paciente que está na fase aguda,
ele vai estar com hemaglutinação reagente, ELISA e imunofluorescência reagente. Então, vocês estão vendo tanto o teste de triagem como o de confirmatório, vai estar reagente nos dois. E se eu fizesse lá um método parasitológico, procurasse a tripomonostigosta no sangue, também, no caso aqui, vai estar alta. Então, vai ter bastante parasita no sangue. No caso, a gente só usa mais esses dois. Esse aqui a gente já não usa mais. Eu estou colocando aqui a título só para mostrar para vocês a diferença aí. Um paciente que evolui para a fase intermediária ou fase crônica assintomática, ele também vai ter hemaglutinação reagente, ELISA e imunofluorescência reagente, igualzinho à fase aguda. A diferença aqui é que a parasitemia vai estar já bem uma menor quantidade. A gente encontra uma ou outra tripomastigota. Aí você me pergunta, professora, então não dá, através dos testes sorológicos, não dá para diferenciar uma fase da outra? Não. Através dos testes sorológicos, não, porque tanto na fase aguda como na fase intermediária ou fase crônica sintomática, eles vão estar reagentes. E aí, o que eu vou fazer então para poder diferenciar, já que a gente não faz a parasitemia? Aí, no caso, vai avaliar a questão da clínica do paciente, os sintomas. Na fase aguda, tem sintomas. Na fase crônica assintomática, como o nome já diz, não tem sintomas. E depois evoluindo, tem a fase crônica ou fase crônica sintomática. Também que a hemaglutinação indireta vai estar reagente, ELISA e imunofluorescência reagente. Igualzinho às outras fases. No caso aqui, se a gente fizesse o parasitológico, a parasitemia já está bem baixa. A gente quase não encontra tripomastigota no sangue. Como esse teste também não é utilizado para diferenciar as fases, o que a gente faz? No caso, é a história clínica do paciente que vai diferenciar uma fase da outra. Lembrando, gente, que quando o paciente está no médico, a fase crônica assintomática, como o nome diz, é assintomática, o paciente não tem sintomas. Faz o teste, faz o exame de sangue e dá reagente. Então, o médico até fala, você tem chagas no sangue, você tem chagas no sangue. Então, inclusive, para os leigos até falam, eu estou com chagas no sangue. O que isso significa? O exame de sangue deu reagente, mas ele não tem sintomatologia nenhuma. Mas tem aqueles pacientes que têm o chagas no sangue, porque o exame de sangue dá reagente, mas ele também tem aquelas formas que eu falei para vocês, a forma cardíaca ou digestiva, então já vai ter acometimento, né, de coração. E aí, para poder avaliar, faz um raio-x, faz um ultrassom, faz um eletrocardiograma, já vai fazer exames aí de imagem para avaliar como é que está a situação do coração, do trato digestivo desse paciente. Ok? Em relação à toxoplasmose, o agente etiológico é o Toxoplasma gondii, que também é um protozoário, e a transmissão ocorre da seguinte forma, que é aquela toxoplasmose do gato. Então, uma das formas de transmissão é a ingestão de cistos presentes nas fezes de animais contaminados, principalmente os gatos. Os gatos, eles têm hábitos noturnos, eles defecam lá na areia, e aí, quando tem como eles, né, eles andam aí à noite, tem aqueles parquinhos, né, de criança que tem areia e tudo mais, então eles defecam ali. Defecou, tá ali, né, na areia, a criança vai no outro dia, vai brincar naquela areia, e aí é areia para cima, e pega e põe a mão na areia, põe a mão na boca. Então, como a areia vai para cima, pode até inalar esses cistos aí que tiver no ar. A criança é muito fácil pegar, uma vez que se esse gato estiver contaminado, defecou, esses cistos vão estar presentes nas fezes desse gato. Não é todo gato que tem toxoplasmose. Então, é muito simples estar pegando transmissão dessa forma. Uma outra forma de transmissão é através da ingestão de carne de animais infectados, carne crua ou mal passada. No caso, o Toxoplasma gondii, ele tem tropismo por células nervosas e embrionárias. Mas, uma vez que ele cai na corrente sanguínea e depois ele vai para os tecidos. Então, uma vez que ele vai para os tecidos, se a pessoa ingerir uma carne crua ou mal passada, e esse toxoplasma estiver lá nesses tecidos, então a pessoa pode se infectar.
Outra forma de transmissão é a transmissão intrauterina, né, da gestante contaminada para o feto, que é a transmissão vertical. Aqui eu mostrei para vocês a porcentagem de transmissão. Então, no primeiro trimestre tem de 14 a 25% de chance de transmitir, no segundo trimestre de 29 a 54% e no terceiro trimestre de 59 a 65%. Vocês podem ver que quanto mais vai evoluir no trimestre, a chance de transmissão intrauterina é maior. No primeiro trimestre, a chance já é menor, uma vez que a gestante esteja contaminada, esteja na fase aguda da doença. Uma outra forma de transmissão é através de transplante de órgãos. O Toxoplasma gondii também, quando ele evolui para uma fase crônica, ele fica na sua forma cística nos tecidos, que é uma forma latente. Então, eu falo que é uma forma como se ele estivesse dormindo. E aí, o que acontece? Nesse caso, o paciente que vai receber transplante de órgão, ele vai tomar drogas imunossupressoras, medicamentos para poder baixar o sistema imunológico para ele não rejeitar aquele órgão. Como esse paciente está com o sistema imunológico mais debilitado, para não rejeitar o órgão, se ele recebe um órgão que tem Toxoplasma gondii, o Toxoplasma gondii está na forma cística lá latente, enquanto tem um sistema imunológico parando ele, um sistema imunológico bom parando ele. A partir do momento que ele entra para um indivíduo que o sistema imunológico está debilitado, ele já vai, é como se ele acordasse, e aí ele vai fazer a festa, né? Ele tem tropismo por células nervosas, ele já vai direto para o sistema nervoso lá e vai ter acometimento do sistema nervoso nesses pacientes. Então, as manifestações clínicas, elas vão ser divididas dependendo do tipo de paciente que é. Se é um paciente imunocompetente ou se é um paciente imunocomprometido. Paciente imunocompetente é aquele paciente que está com o sistema imunológico bacana, está tudo bem. Então, pode ocorrer sintomas aí somente em 10% dos casos, então é bem pouco. Se ocorrer sintomas na fase aguda, vai ter febre, linfadenopatia, mialgia, artralgia, cansaço, cefaleia. Vocês estão vendo que são sintomas inespecíficos, que jamais uma pessoa que está com febre, com dor muscular, com dor na articulação, com cansaço, com dor de cabeça, vai falar que está com toxoplasmose. E pode também, no caso, evoluir para a fase crônica, que uma manifestação muito comum nos pacientes imunocompetentes é a cororetinite, que é uma massinha branca na retina. Às vezes pode até atrapalhar um pouco a visão, aí tem pacientes que atrapalham um pouco a visão, essa cororetinite. Mas já nos pacientes imunocomprometidos, também chamados de imunossuprimidos ou imunodeprimidos, é aquele paciente que está com o sistema imunológico debilitado. Quem são esses pacientes? Por exemplo, paciente recém-nascido. Recém-nascido ainda está debilitado, sistema imunológico debilitado. Pacientes, não é paciente HIV positivo, eu vou explicar sobre HIV mais na frente, mas são pacientes que estão com AIDS mesmo, que está com o sistema imunológico debilitado. Então, pacientes que estão fazendo quimioterapia, a quimioterapia deixa o sistema imunológico debilitado, então tem que tomar cuidado com esses pacientes. Então, por quê? Porque pode ter comprometimento do cérebro, pulmões, olhos e coração. Então, já é mais grave nos pacientes imunocomprometidos. Imunocompetência é mais tranquilo. Tem muita gente aí, tem muita criança que já teve toxoplasmose, adquiriu toxoplasmose, e aí, quando adulto, faz o teste e descobre que, eu já tive toxoplasmose, mas eu nem sabia, porque são sintomas mais inespecíficos. Às vezes nem evolui para a fase crônica, não, com uma cororetinite. O mais grave aí além dos imunocompetentes, também tem gravidade na congênita, porque pode levar a prematuridade, baixo peso, cororetinite, estrabismo, icterícia, hepatomegalia. O bebê ele pode ficar aí cego, pode ter cegueira, inclusive, por conta da toxoplasmose. E a gravidade da toxoplasmose congênita, ela está relacionada à infecção primária, ou seja, fase aguda. A gestante ela tem que estar na fase aguda para transmitir a toxoplasmose ao bebê. A idade gestacional, eu já falei para vocês, porque a transmissão é mais fácil de acontecer quando está no terceiro trimestre do que no primeiro trimestre, a transmissão. Mas uma vez que se adquirir no primeiro trimestre, a toxoplasmose congênita, ela é mais grave. Então,
o grau de gravidade se acentua quanto mais cedo a transmissão ocorrer. Então, se a transmissão ocorrer no primeiro trimestre, a gravidade da toxoplasmose ela vai ser mais intensa. E como que a gente vai diagnosticar, né, que o paciente tem toxoplasmose? Então, o diagnóstico laboratorial ele é através de testes imunológicos, pesquisando IgM e IgG. Pode ser feito por hemaglutinação indireta, o ELISA, tem o ELFA, né, que é o ELISA com substrato fluorescente, já expliquei isso para vocês, e tem a quimiluminescência também. Dentre essas metodologias aqui que a gente mais utiliza é o ELISA e a quimiluminescência para pesquisar IgM e IgG. Temos também aí a avidez de IgG, muito pouco utilizada, mas dá para ser feita também, existe esse teste. E temos também a pesquisa de IgA. Além disso, para o diagnóstico intrauterino, porque pode ser feito o diagnóstico intrauterino, faz a coleta das vilosidades coriônicas ou faz a coleta do líquido amniótico ou do cordão umbilical. No caso, já não é teste imunológico, nós vamos fazer aí teste molecular, que é reação em cadeia da polimerase. E aqui aí mostrando a questão dos anticorpos IgG e IgM, tem o IgA também aqui, né? A IgG vai surgir aí de 1 a 2 semanas, com um pico aí em 1 a 2 meses. A IgG vai caindo aos poucos, né? Mas pode persistir aí por toda a vida. A IgM ela vai surgir em 5 dias e vai diminuindo em poucas semanas ou até meses. Ela pode persistir aí até 18 meses, mas não significa infecção recente, que ela pode persistir ficando positiva até uma fase de transição. Um resultado de IgM negativo ou positivo na gravidez não vai confirmar infecção aguda, justamente porque pode ser que esteja numa fase de transição aí, ou na fase crônica, sendo necessário complementação diagnóstica. Então, é importante que se faça. Fez IgM, é importante que se faça IgG e também, se for o caso, para poder ajudar a diferenciar a fase da doença, fazer avidez de IgG, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Em relação à IgA, também é detectada infecções agudas e na doença congênita e pode persistir por meses, até mais de um ano, e é até mais sensível que a IgM na infecção congênita, mas é muito pouco utilizada. Então, aí, fazendo a interpretação dos resultados, a toxoplasmose é dividida em 3 fases, em 3 perfis sorológicos. Tem o perfil 1, que é a fase aguda ou recente, em que a IgM vai estar positiva, a IgG pode estar negativa ou positiva, a avidez de IgG, no caso aqui, vai estar baixa, vai ter uma avidez aí menor que 30%. A avidez de IgG baixa é característica de fase aguda, eu já expliquei isso para vocês quando eu falei de avidez de IgG. E no caso aqui, a IgA vai estar positiva. No perfil 2, que é a fase de transição, a IgM persiste positiva. Lógico que a quantidade de IgM aqui já é menor do que na fase aguda, mas ela ainda persiste positiva. Se a gente fosse fazer quantitativo, a gente ia ver uma quantidade de IgM muito maior aqui na fase aguda do que na fase de transição. A IgG vai estar positiva, mas no caso aqui a avidez de IgG já vai estar crescente, vai estar em torno aí de 30% a 60%. À medida que evolui a doença, a IgG vai crescendo. Já no perfil 3, que é a fase latente ou fase crônica, a IgM já vai estar negativa, então negativou a IgM, a IgG vai estar positiva e a avidez de IgG já vai estar alta, maior que 60%. O que a gente pode observar aqui? Ao longo da doença, a IgM vai diminuindo até negativar. E a IgG? A IgG ela vai aumentando e permanece alta. E a avidez de IgG ela está baixa, mas ela vai aumentando e quando chega na fase crônica ela está alta. Então, a gente pode observar que a avidez baixa é característica de fase aguda ou recente e a avidez alta é de característica de fase latente ou crônica. Então, finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.